O dom da ciência é um dos dons que aparece no livro de Coríntios, como parte dos 9 dons, o dom da ciência, que volto para repetir e profetizar. A profecia é para exortação, a profecia é para edificar o corpo de Cristo. O dom da ciência é revelar segredos. Isto está nos corações dos incrédulos, e para testemunhar que a profecia que vos foi dada, seja de exortação ou de iluminação, é de Deus. Havia um pastor, quando eu estava aqui, eu lembro que esse pastor estava administrando, ele estava pregando, eu o ouvia normalmente. Nós tínhamos 3 pastores, era ele, eu e outro, estou apenas a ouvir normalmente. Deus mostrou-me algumas coisas dele. Quando ele pregava, eu olhei para ele e Deus me mostrou algumas coisas dele, e aí passou outra. E aí eles me entregaram e eu comecei a administrar, e lá tinha uma grande glória, e eu peguei o homem e falei: vamos lá, eu posso ver que você foi traído, irmão. Aquele pastor, a mulher dele saiu há 2 dias com outro homem, ninguém sabe, igreja ou algo assim. Deus revelou-me isso, quando o perigo de não saber como usar o dom científico. Por que hoje estamos falando de um vídeo sobre esse assunto? Porque muitas pessoas me pediram para falar contigo sobre o uso do talento científico. O dom da ciência é um dos dons que aparece no livro de Coríntios como parte do novo dom, um dom que pertence ao pacote profético. Como a Bíblia nos diz claramente, a profecia é para edificar o corpo de Cristo, para exortar e iluminar o povo de Deus. Quando não há profecia, quando não há profeta, o povo fica descontrolado. Portanto, é necessário aprender a usar esse presente. O que você tem, aprenda a usá-lo, e o que Deus lhe dará no futuro, porque deixe você ser educado antes disso. A primeira coisa a destacar sobre o presente é: qual é o propósito do presente? Este dom funciona para desmantelar os detalhes ocultos de algo ou alguém, expondo e revelando assim que o inimigo, ou seja, Satanás, não assumirá a liderança na execução de seus planos. Exemplo bíblico em que o rei da Síria pergunta a um de seus generais: quem está soprando? Quem está falando de quem entre nós? Quem está arruinando os nossos planos? Quem está a divulgar os nossos planos? Ninguém deles te responderá: Senhor, porque há um homem chamado Eliseu, que te revelará quando pensares em alguma coisa, no fundo do seu quarto, tio. Este homem ordenou que Eliseu fosse levado em cativeiro. Quando eles foram à procura de Eliseu, eles perceberam que Eliseu estava clamando a Deus, e que Deus lhe mostrou um exército e deixou todas essas pessoas cegas. Eliseu disse: Senhor, afasta-te dos cegos e veja que um exército está com eles, e há mais pessoas com Eliseu do que com o exército sírio. Aqui, mais uma vez, vemos as razões do talento científico. Deus, através do dom da ciência, revelou a Eliseu os detalhes específicos dos passos e estratégias que estes homens seriam tomados. Portanto, Eliseu sempre relatou isso, rei de Israel. Eles estavam sempre um passo à frente dos sírios, simplesmente porque Eliseu carregava a profecia e sempre a usava como vanguarda na guerra. Como eu lhe disse anteriormente, o dom da ciência também ajuda na divulgação. O plano do inimigo. Porque se o inimigo tiver um plano e você tirá-lo antes que ele consiga concluí-lo com sucesso, você poderá descobri-lo a tempo e tomar medidas preventivas. Qual é a outra coisa do talento científico, ou o que é o talento científico? O dom da ciência é um dom do Senhor ao homem para confirmar a profecia. O dom da ciência confirmou a profecia. É por isso que vos digo que os dons da ciência são para edificar o corpo de Cristo e para exortar quando Deus vos dá uma palavra. Na maioria das vezes, se há dúvida nesse lugar, então acrescenta ciência. Por quê? Porque a ciência confirma que a profecia que está sendo dada vem de Deus. Qual dos dois é mais forte? Bem, a profecia é mais poderosa que o dom da ciência. Por quê? Porque o dom da ciência é revelar detalhes ocultos, mas a cartomante também pode fazer isso. Os magos também podem fazer isso. Pode lhe dizer o número de células, pode lhe dizer o seu nome, porque os adivinhos também se movem em uma ordem semelhante.
Mas há uma grande diferença entre o dom da ciência e a adivinhação e a bruxaria. O dom da ciência que acompanha a profecia é a confirmação da profecia. Um feiticeiro não pode lhe dar profecias. Não, um adivinho não pode lhe dar profecias. Eles podem conhecer o plano oculto entre eles, e o espírito imundo pode ir e soprá-lo para algo, o feiticeiro ou o adivinho. Mas não, eles não podem profetizar para si mesmos, porque só Deus conhece o futuro, e Deus os revelou a seus servos, os profetas. Ele é aquele que permite ou não permite que o futuro aconteça ou não aconteça, isto é, que o feito que vai acontecer mais tarde aconteça ou não aconteça. Assim, o dom da ciência não foi acompanhado pela profecia, por causa de algumas pessoas, e eu vejo muitos erros a esse respeito, é que algumas pessoas chamam alguém pelo seu nome enquanto pregam, mas eles não lhe dizem nada, a data em que o chamam. Você nasceu num dia assim, mas eles não lhe dizem nada. Isso é adivinhação. É aqui que entra a adivinhação, porque os magos também podem fazer isso. Você não ficará de braços cruzados quando Deus o chamar. Se Deus o chamou para revelar alguma coisa sobre você, é porque há um plano por trás dele, e esse plano é chamado profecia. Na maioria das vezes, quando Deus lhe dá uma profecia e você não acredita nela, então o presente da ciência vem. Como Paulo disse, Deus revelou que se todo mundo falasse em línguas e um ímpio, um não convertido, um incrédulo entrasse, ele os chamaria loucos. Mas se eles não falarem em línguas, mas profetizarem, ela extrai o segredo do coração dessa pessoa, né? Ou seja, é um dom da ciência. Se você revelar a ele, mostrar a ele o que está dentro dele, a vida diz que essa pessoa vai acreditar, disse o apóstolo Paulo, referindo-se ao dom da ciência, Volto para repetir, a profecia é para exortar, a profecia é para esclarecer. O corpo de Cristo. O dom da ciência é revelar os segredos dos corações dos incrédulos e provar que as profecias, sejam elas exortadas ou iluminadas a vocês, vêm de Deus, porque Deus é certo, Ele fala claramente, Deus é claro. A Bíblia diz que o Senhor não vai no meio do caminho. Ele não fará nada a menos que revele simbolicamente aos seus profetas e a eles de maneira clara. A Bíblia diz que ele deveria pedir o melhor presente. Enquanto você orar e buscar a Deus, o Senhor lhe dará o presente que você pediu. Dependendo da sua capacidade, Deus dará ao Senhor a obra, e é uma questão de tempo e treinamento para que você veja o que o Espírito Santo quer mostrar a você. É importante notar que uma vez que Deus lhe deu esse presente, você deve aplicá-lo. Paulo diz que você tem que usar o dom. Você tem que usar o dom de Deus e restaurá-lo. Paulo também disse a Timóteo: deixe o dom de Deus viver em você. Você tem um dom, mas o Timóteo pode não saber que ele tem um dom. Então Paulo disse-lhe: ressuscitá-lo e queime o fogo do dom de Deus que está em ti. Acenda a chama, porque alguns têm um dom, mas eles o desligam. Então você tem que abri-lo e depois exercitá-lo depois de abri-lo. Então você tem que sair e testar sua fé. Uma das coisas que funcionou para mim no começo foi quando Deus me deu esse presente e eu jejuei por um tempo, chorei por um tempo e me desviei do propósito que eu tinha acabado de estar com Deus, que era que eu me joguei na rua. Lembro-me de que muitas coisas aconteceram comigo quando percebi que tinha um talento científico. Vou contar um testemunho rápido, que foi a primeira coisa que fiz naquele dia quando fui à escola. Eu comecei a chamar as pessoas para sacos, eu disse, meu Deus, depois eu chamei as pessoas pelo nome, sobrenome, identificação, eu andava na rua. Mano, eu fui para um parque um pouco longe de onde eu morava. Eu fui lá e disse que eu ia pregar para as pessoas daqui e eu lembro que vi um jovem. E quando eu vi esse jovem, eu disse, venha aqui, Deus te conhece, Cristo te ama. Eu disse a ele, Deus sabe tudo sobre você. O jovem me disse, Deus sabe tudo sobre mim. Eu disse, sim, você quer ver que Deus sabe tudo sobre você? Ele me disse, o quê? O quê? Eu sei que Deus sabe tudo sobre mim. Ele me disse que Deus fala, ok, me diga o meu nome. O jovem me disse. Eu disse a ele, meu Deus. Então eu disse diante dele, Senhor, qual é o nome deste menino? Por um momento ele disse, ele escreveu o meu nome e eu disse a ele, seu nome é Juan Carlos, sobrenome tal e tal, tal e tal. O jovem ficou assim, atordoado, meu amor, porque o espírito daí saiu de novo. Continuou a administrar, eu vejo outros, você vê. Aqui, Cristo te ama. Seu nome é fulano e seu sobrenome é fulano, e o nome da sua mãe é fulano.
O teu tio morreu num acidente num dia como este. Foi então que o teu pai te abandonou. Irmão, quando as pessoas ficam surpreendidas por me olharem assim, os outros me dizem, ele é uma bruxa? Pobre feiticeiro menino, andavam com medo. Eu disse que Cristo não é feiticeiro. Ele quer curar e libertar. Quando não tinha educação, Deus me deu o dom da ciência. Primeiro jejuei na montanha, e Deus esteve lá e me deu o dom da ciência. Saí e experimentei. Se Deus lhe deu um dom e você não tenta, não vai ativar esse dom. Esse presente pode morrer. Você tem que provar isso. Como você pode perceber que Deus lhe deu milagres? Se você não for ao hospital para orar, você tem que ir ao hospital para orar pelos doentes. Você tem que atravessar a rua. Eu me lembro quando Deus me deu, ou seja, eu já tinha o presente do milagre. Eu tinha o presente do milagre. Mas eu disse, nossa, eu tive muito tempo para orar para que esse fosse um dos primeiros presentes que Deus me deu. O presente do milagre. Desde que me tornei, Deus me deu esse presente. Mas neste país de Honduras, estou em Honduras. Lembro-me de ter dito que vou provar a minha fé hoje. Esse presente. Eu vou tentar na rua, não na plataforma, porque na igreja Deus sempre me usa na campanha, mas agora assim do nada, eu estava com um homem, um pastor, ele me disse que a gente ia evangelizar uma casa, eu fui com ele, eu registrei na rua, eu vi uma mulher paralisada, soltando a unção nela, soltando o fogo, em nome de Jesus, levante-se, eu orei por ela, a mulher saiu para passear, a mulher saiu com a roda, e ele saiu, isso na rua, irmão, as pessoas saíram de casa ver a influência de Deus. É isso, é a Viva Pim, é a loucura de entrar no Irmão 1, quando o poder de Deus está em você, diz agora, quem pertence a Deus é guiado pelo Espírito Santo, filhos de Deus, essas são guiadas pelo Espírito Santo, diz palavras. Então, algo que Deus de repente coloca você em uma loucura, você sai para a rua e Deus diz para você deixar ir e orar pela pessoa que foi para lá. Eu estava andando na rua e Deus falou comigo e me disse, olha, aquela mulher tem uma doença assim, ela se chama tal, e eu, meu Deus, Pai, eu tive que ir e dizer-lhe, às vezes sem mim, porque isso não é algo que você está procurando, mas algo que o próprio Deus está lhe dizendo. Espírito, você estava andando em silêncio no metrô, eu estava andando em silêncio no metrô, de repente uma pessoa veio, eu vi seu nome, sobrenome, data, o que ele ia fazer? De repente, Deus, você vai remar porque é um presente de Deus, é o Espírito Santo que te guia a fazer as coisas, porque você não governa a si mesmo, Deus governa você. Você não está mais vivo, você está vivo Cristo em você. O Espírito de Deus ordena e ordena que você faça as coisas. O que aconteceu, irmão? Eu falo muito pouco, ou seja, eu não vou por aí falando minha palavra, eu não vou por aí, eu também pouco testemunho, mas eu faço isso pela glória de Deus, eu sempre andei na rua, Deus me mostra a vida das pessoas, irmão, eu vejo tudo de uma pessoa, até as cores, irmão, a cor das calças, tudo. Eu, meu Deus, por que você me mostra essas coisas? Mãe, pai, criança, avó, nome do cão, cor da casa, número de identificação, número do irmão, tudo isso, e eu, meu Deus, Pai, mas por que, Senhor? Por que estou aqui? Eu estava cansada, eu tinha que visitar minha mãe, às vezes até na fila, eu tinha que fazer fila para ir ao banco, e Deus começou a me revelar, ó Senhor, Pai, por favor, Deus Pai, Senhor, deixe-me concentrar-me. Irmão, Deus começou a se rebelar contra mim, porque o dom científico do irmão é como uma antena, e o Espírito Santo sabe que há necessidade. Seu espírito profético será ativado. Seu espírito profético será ativado porque há uma necessidade nas circunstâncias, e Deus irá mover-te. Como você é o Filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus irá levá-lo até lá, mas lembre-se que o espírito do profeta sempre obedece ao profeta. O espírito dos profetas sempre obedece aos profetas. E Deus não é um Deus confuso. Se Deus mandar você falar uma palavra, você tem que falar. Mas para o meu propósito, tem pessoas que Deus já me mostrou o lado ruim, que a mulher que está lá vai trair o marido, o homem que vem, o marido se chama tal e tal, vai dar uma surpresa para ela. Fala isso, mano. Eu adorei algumas pessoas e Deus me mostrou aquele que estava lá, que era um adultério que estava fazendo isso, escondido. Ele era um padre, eu sei ficar aqui, mas eu fui seletivo, porque não é tudo o que Deus te mostrou para você dizer. Lembro-me de uma vez. Eu estava em Honduras, eu estava administrando,
E quando eu estava administrando, eu me lembro que havia um homem, havia um padre. Eu estava aqui, eu me lembro deste pastor que estava administrando, ele estava pregando, eu o ouvi como sempre. Tínhamos 3 pregadores, ele, eu e outro. Eu o ouvi como sempre e Deus me mostrou algumas coisas dele. Enquanto ele pregava, eu fiquei lá e olhei para ele e Deus me mostrou algumas coisas dele e depois outra passou e depois eles me entregaram e eu comecei a administrar lá e uma grande glória entrou. Agarrei o homem e disse: venha aqui, vejo que você está traído, irmão. Aquele pastor cuja esposa saiu há 2 dias com outro homem, ninguém sabe, nem a igreja, nem qualquer outra coisa. Deus revelou isso para mim. Quando eu disse a esse homem que você foi traída, sua esposa saiu com outro homem e você pensa em fazer isso e isso e isso, aquele homem é pastor. Irmão, ele caiu no chão chorando muito. Deus continuou me mostrando mais coisas. Eu ia falar para ele pelo microfone, mas o Senhor me disse não falar para ele pelo microfone, porque ninguém sabe isso. Ele só sabe isso. Eu disse a ele no ouvido dele que sua esposa se foi com outro homem, que sua esposa cometeu adultério com você. E eu disse a ele que quando Deus lhe disse isso, aquele homem se foi com outro homem. Sim, eu tenho administrado o irmão, ele me mostra as coisas das pessoas, eu falei no ouvido dele: olha, se não parares com a fornicação. Eu costumava dizer claramente às pessoas, porque eu não tinha. Esse é o treinamento. Eu cheguei e lembro-me de uma vez que peguei uma garota e disse a ela claramente: olha, Deus me mostrou na frente de todos que ela era uma garota, ela caiu chorando, ela estava demonizada. Depois disso, eu lhe dei alívio, porque Deus sempre me apoiou. Mas depois o Espírito Santo me repreendeu e me corrigiu, porque eu não deveria fazer isso em público. Então eu disse-lhe que estás a tocar-te e sabes o que quero dizer com a rapariga que lhe disse. Em público, todo mundo viu, a garota estava ali e eu disse: e se você quiser me rejeitar? Deus me diz que em dias como este, isto, seu nome é tal e tal, os checos são demonizados. As pessoas ficam assim. Não é minha intenção de envergonhar os irmãos. O que aconteceu é que eu não fui treinada. Eu não fui treinada naquela época, eu não fui treinada. Eu confesso. Mas depois o Senhor deu treinamento 1, porque o espírito do profeta obedece ao profeta. Então eu lhe digo, tente treinar-se com o que Deus lhe deu. E o perigo de não saber como usar esse dom é muito forte. Você tem que saber como usá-lo. Essa é a razão pela qual a profecia forma a escola e a razão pela qual a Bíblia é. Olhando para o exemplo dos profetas, nós não estamos na era da lei, irmãos. Era assim que os tempos anteriores disseram às pessoas de fato o mesmo Deus. Quando Israel pecou nas mãos do desprezo, ele fala de uma maneira que eu digo: eis Israel, você me infiel, você foi com outros homens, você se tornou prostituta, você orgia pelas minhas costas. Ou seja, Deus falou para Israel: porque eu vejo Israel como esposa, eu te escolhi desde criança, eu te purifiquei, eu fiz você minha esposa. Ou seja, é Deus para Isaías, Jeremias, falando sobre Israel, porque Israel sempre vive diante de falsos deuses. É como uma analogia entre Deus e Israel. Os profetas sempre dizem às pessoas o pecado, mas essa é a lei. Se Deus não tivesse me dito para fazê-lo, eu não o teria feito, porque minha intenção não era envergonhar ninguém. Este é o Espírito de Deus. Hoje, o Espírito Santo decidiu que eu obedeço ao Espírito de Deus e meu Espírito profético me obedece. Você entende? Porque o Espírito do profeta é a antena que captura tudo. Então você, pelo Espírito Santo, deve saber interpretar e submeter seu espírito ao Espírito de Deus. Você entende? Porque é um presente e você entende? Vai capturar tudo. Porque é como uma antena, bom, ruim, tudo. Porque é um presente de Deus, Então Deus te abençoe, curta o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, siga-me no Facebook, orando como Dionísio de la Rosa, siga-me no Instagram, como o profeta Dionísio de la Rosa, estarei lá para orar por você. Shalom Ubras.